O Ação Imediata já está de volta e eu estou aqui com o professor especialista em trânsito, Enéas Rente Ferreira, que aceitou nosso convite novamente. Eu agradeço, professor, pela participação mais uma vez. Estamos aqui à disposição. Bom, e olha só, ontem foi o lançamento da Campanha Nacional de Trânsito 2014. A campanha acontece em setembro e o objetivo é que ações sejam realizadas para conscientizar as pessoas e reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito. Vamos acompanhar primeiro uma reportagem, depois a gente discute o assunto. David Eduardo da Silva de Jesus, um jovem de 21 anos que trabalhava em um supermercado de Rio Claro. No dia seguinte ao seu aniversário, enquanto ia com sua namorada trabalhar, colidiu a moto em que estava contra um ônibus na Avenida Saburo Acamini. Ele morreu na hora e ela foi internada em estado grave. Este jovem entra nas estatísticas que trazem números alarmantes. Somente nos 4 primeiros meses deste ano, 1.443 pessoas morreram em acidentes em todo o estado, enquanto no mesmo período de 2013 foram 1.279 óbitos. Os números mostram um número crescente de acidentes registrados nos últimos meses. Ao todo, no Brasil inteiro, são 42 mil mortes no trânsito por ano, número que equivale a 115 mortes por dia, uma média de uma morte a cada 12 minutos nas estradas, rodovias, ruas e avenidas brasileiras. E é justamente no perímetro urbano onde existe a maior incidência de acidentes e as vítimas mais frequentes são ciclistas e motociclistas, homens com idades abaixo de 35 anos. O secretário de Mobilidade Urbana de Rio Claro aponta motivos que levariam a este crescente número. Nesses meus 30 anos eu sinto em dizer, mas pro adulto, o que eu vejo muito em nossa cidade é um desrespeito à sinalização, é uma falta de humanidade. Cada um defende o seu eu. E quando nós vivemos em comunidade, nós devemos fazer aquilo para a nossa coletividade. E isso que eu não estou vendo no trânsito. Nós temos que trabalhar um trânsito mais humano, mais voltado para a nossa população, para a pessoa humana. É isso que nós queremos para Rio Claro. Com a instalação dos radares, esses radares, além das multas, eles fazem outras coisas. Ele consegue pegar até uma bicicleta. E o deslocamento da bicicleta, é claro. E o que está acontecendo? O desrespeito do ciclista com a parada de semáforo. O semáforo também é para o ciclista, como é para o pedestre também. E o problema pode aumentar. Atualmente, Rio Claro conta com 158 mil veículos nas ruas. E nos próximos 2 anos, o número deve saltar para até 190 mil. É muito carro para as nossas ruas, que tem 7 metros. Então, esse é um desafio. Nós estamos preparando a cidade para isso, mas não vamos conseguir fazer. Mas vamos deixar projetos também para outras administrações que vierem já também. Nós estamos pensando nisso. E pensando na conscientização, a campanha nacional do trânsito mais uma vez será realizada pelo SEST-Senat. A abertura oficial aconteceu na terça-feira, onde os planos de atuação foram repassados para as autoridades. Campanha Nacional de Educação no Trânsito, como o próprio nome diz, né? Vamos proporcionar aí mais educação, porque é uma coisa que está faltando muito. Eu acho que não só no nosso país, mas no mundo inteiro está faltando educação e respeito ao próximo. É o que eu costumo falar. Até agora, nós estamos aí com os remédios meio agridoce. Daqui para frente, os remédios são todos amargos. Nós não vamos ter mais xaropinho, mais remedinho. Nós vamos ter que tomar atitudes um pouco mais drásticas. Nós vamos ter que fechar algumas transversais em algumas vias. Nós temos já alguns projetos visando essa situação. Gentileza, respeitar aí a sinalização, a velocidade, eu não sei, é uma pressa absurda nos dias atuais. Saia mais cedo da sua casa, se programe melhor, agende-se, respeite o outro, respeite as pessoas idosas, respeite os pedestres, respeite os ciclistas. E os ciclistas também têm que respeitar as pessoas, porque principalmente na cidade de Rio Claro, os ciclistas andam na contramão, sobem nas calçadas. Isso também é uma falta de respeito.
Com certeza. E uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, com base de dados da Organização Mundial de Saúde, aponta que o Brasil é o 42º país em mortes por acidentes de trânsito. Apesar de não estar entre os 25 piores, o país registra 22 mortes para cada 100 mil habitantes. Professor, 193 países foram avaliados nessa pesquisa. E o nosso dado é realmente preocupante, né? Porque são muitas mortes que poderiam ser evitadas. Como que o senhor avalia tudo isso? Eu vejo o trânsito de uma seguinte maneira, comparando o trânsito, eu vim para cá, vim fazendo essa comparação, o trânsito em uma partida de futebol, né? Na partida de futebol você tem as regras, você tem o juiz, você tem todas as normas pré-estabelecidas. Se você não cumpre essas normas, você tem a sua punição. O trânsito também é a mesma coisa, ele tem todas as regras, tem todos os valores, tem a guarda preventiva, né? Então tem toda essa normatização. Acontece que as pessoas deveriam seguir essas normas. Se eles não seguem essas normas, geralmente eles vão fazer alguma barbaridade no meio do caminho. Como nós vimos aí na reportagem, as pessoas falam muito de conscientização. Sim. É isso que realmente está faltando, então, pela análise do senhor aí? Sim, é uma conscientização, é uma elevação dessa conscientização para que ele não prejudique nem a si, nem os companheiros que estão próximos, né? Então, esse é o processo de conscientização. Eu acredito também, ouvindo as palavras do nosso amigo José Maria Chiossi, aí, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma coisa que está faltando no Brasil e tem nos outros países é exatamente uma elevação do valor da multa. As nossas multas, infelizmente, elas estão com 16 anos. O Código de Trânsito atual é de 1998. Isso significa que há 16 anos o valor da multa não é alterado. O que acontece? Uma multa hoje é como se você fosse pagar uma pizza, o valor de uma pizza. As pessoas não se importam mais. Não se importa, virou corriqueiro. Virou corriqueiro. Virou um processo cotidiano, a pessoa paga sem perceber. E nos outros países, você tem anualmente você tem um processo de elevação. O Brasil, para quando foi feito o código, ele foi muito importante. Hoje em dia, ele perdeu esse referencial da pessoa ter um respeito pelo código. Bom, e nós temos outro dado também, olha, que é da cidade de Limeira, que aponta o seguinte, que neste ano os acidentes de trânsito mataram tanto quanto outro tipo de violência. De acordo com o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, a cidade de Limeira já registrou neste ano 9 mortes em colisões e atropelamentos. O número é o mesmo em se falando de homicídios e latrocínios na cidade. Como o senhor avalia esses números? Daqui a pouquinho a gente fala de Rio Claro. Realmente vem dessa proposta que eu estou falando para você. Tudo é uma questão de respeito, se as pessoas não seguirem a regra do jogo, né, elas estão sujeitas a causar alguma irregularidade, e essa irregularidade pode uma sugestão que eu dou aqui para vocês também na TV Claré, é exatamente isso, é trazer alguns acidentados, né, com aquelas gaiolas. Às vezes a pessoa, num acidente de moto, nós temos aproximadamente, o bombeiro ele tem de 15 a 16 ocorrências diárias em acidentes de moto. Trazer essas pessoas para cá, para perguntar para elas o que mudou, né? Como era a vida dela antes do acidente e como é a vida dela agora após o acidente. Às vezes ela fica aí 4, 5 anos ainda. Eu já tive alunos da Unesp, colega, hoje são colegas, que ele ficou uma temporada enorme na casa dele porque ele não conseguia se locomover. E, infelizmente, tantas vidas também que se perdem. Esse ano nós tivemos aí imagens na reportagem de acidentes muito feios que chocaram mesmo, vidas que se perderam. E aquilo que a gente falou no começo, né, professor, que poderiam ser evitados se cada um fizer a sua parte. Para que isso, né? Para que você beber e sair atropelando as pessoas, passando em cima de pessoas em ponto de ônibus, né? Parece que é um esporte, né? Infelizmente é um esporte. Olha, fazendo uma comparação, então, em Rio Claro, o número de homicídios culposos por acidente de trânsito neste ano foi de 7 mortes. Em 2013 foram 20.
que é quando não há intenção de matar também, né? É esse dado que a gente tem. E em Leme, olha só o acidente fatal que também foi registrado e por pura imprudência. Um motorista em fuga acabou matando um motociclista que seguia para o trabalho. Veja só as imagens. O teste do bafômetro confirmou que o motorista de 20 anos estava embriagado. Ele provocou o grave acidente e matou o condutor de uma moto de 35 anos. O indivíduo já tinha provocado um outro acidente minutos antes. Ele não respeitou o sinal de pare, colidiu com outro veículo conduzido por uma mulher e, ao tentar fugir, colidiu com o motociclista que perdeu a vida. Bom, pelo menos neste caso, ele foi sim preso em flagrante. Agora eu pergunto, professor, em relação às leis, elas são realmente cumpridas? Como o senhor avalia a lei seca, por exemplo? As mudanças realmente aconteceram a partir de acordo com a lei? Agora, recentemente, né, eles deram um processo onde a pessoa não pode beber nada, né? Ela não pode ter mais nenhum grau de álcool no organismo. Então, aí elevaram o preço, a questão que eu vinha falando para você. Eles elevaram o preço da multa, me parece que é R$ 1.900 agora. Então, aí as pessoas começam a pôr na balança. Compensa eu correr o risco ou compensa eu não correr o risco? Então, eu acho que ontem mesmo lá no SESC Senat, que foi uma excelente atividade, uma das conclusões que nós chegamos é exatamente isso. Criança você educa. As pessoas adultas você tem a multa, né? Então a multa ela é um processo que vai fazer com que a pessoa caia num grau de conscientização. E também que a lei seja cumprida, né? Porque infelizmente a gente acompanha várias ocorrências aqui que o indivíduo está embriagado, foi confirmado e ele é liberado da delegacia. Isso é uma impunidade, a gente fica bastante revoltado também, né? Tem essas coisas, infelizmente, acontecem. Às vezes, no começo eles fizeram a lei, por exemplo, e as cidades não tinham bafômetro, né? Eles fizeram uma lei, tiraram da cartola a lei. As cidades não estavam preparadas para isso. Rio Claro, por exemplo, naquele momento não tinha nenhum bafômetro, né? E se tem um bafômetro, agora a lei tem que ser cumprida, né? Agora tem que Professor, ser cumprida. só para encerrar, como o senhor avalia a questão dos radares instalados em Rio Claro? O senhor avalia como positivo? Eu acho que eles são positivos. Eles são positivos, apesar de algumas pessoas sofrerem a multa, né? Mas eles são educativos, porque vai fazer com que as pessoas tenham um novo um patamar de direção, ou seja, eles vão poder começar a dirigir numa velocidade menor, assim quando eles passam no radar e quando eles trafegam em outras áreas da cidade também, normalmente, porque você tem a questão dos radares móveis também, né? Isso vai fazer com que ele vá diminuindo gradativamente a sua velocidade do veículo. Os pontos onde foram instalados também são vários? Geralmente são corredores, né? São corredores de grande fluxo, de concentração de comércio, de concentração de pessoas, de veículos, e são aonde os veículos da cidade convergem para lá. Então é ali mesmo que é onde você tem que ter um respeito maior, porque a velocidade também é maior e pode causar mais acidentes. Bom, professor, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui para trazer esclarecimentos para a gente. Infelizmente falta muito ainda, né? Falta investimento, conscientização para que vidas não sejam perdidas no trânsito, não é verdade? Exatamente, você tem que ter tudo, você tem que ter a fiscalização, a parte da engenharia e a parte da educação. São fundamentais para que as coisas no trânsito funcionem. Se você não tiver uma dessas 3 etapas, ele não vai funcionar. Obrigada pela participação, professor. Estamos à disposição. E o Ação Imediata fica por aqui. Assista direto da redação com Poliana Ribeiro e mais notícias. Uma ótima tarde para você.